E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e vim trazer aqui para vocês um CPU que a galera pediu bastante aqui no canal, que provavelmente vai substituir o 2690V4, que é o 2697V3. Esse aqui é um CPU da mesma pegada, que tem 14 núcleos, 28 threads, tem o mesmo cache do 2690, 35 megas. Esse aqui você consegue fazer um lock boost porque é um V3 e ele trabalha até 3.6 GHz em todos os seus núcleos. Então é um CPU que pode ser igual ou até melhor do que o 2690V4, porém custando 3 vezes a menos, né? Até porque o 2690V4 está custando aqui em média 250, 270 reais, considerando o imposto do remessa conforme. Já esse aqui sai em média 100 reais, considerando o imposto do remessa conforme. Eu vou fazer aqui para vocês um comparativo em jogos. Vai ter aqui o 2697V3 contra o 2680V4, que você pega em média 110 reais. E vai ter também o 2690V4 nesse comparativo. Vou deixar passando para vocês um trecho aí de um benchmark que eu fiz no CPU-Z. E o 2697V3 e o 2690V4 são muito semelhantes ali em relação a multithread. Ele perde um pouquinho em single thread no caso do 2697V3, mas eles são basicamente bem parecidos aí por conta do 2697V3 ter um clock alto e também por ele ter o mesmo cache do 2690V4. E se você pensa em pegar esse 2697V3 e quer pegar uma placa-mãe simples, até dá para você utilizar com a X99H, que é uma placa que eu testei aqui no canal. Ela suporta até o 2690V4, porém o 2697 vai consumir um pouquinho mais. Então se você for pegar uma placa desse naipe aqui, eu recomendo que você pegue esse tipo de cooler low profile, onde a fan vai refrigerar o VRM da placa-mãe, tá? Então isso ajuda e muito na temperatura. Aí tem essa opção aqui da Adegress e também tem essa opção aqui da Iovibo, que a gente testou aqui no canal. Ele é um cooler bem grande, então você tem que tomar cuidado com que tipo de memória você vai comprar, porque pode atrapalhar um pouco as memórias, mas é um cooler sensacional de 6 heat pipes e tem estoque no Brasil aqui, só você vir aqui no frete e selecionar via correios. E tem ele aqui no anúncio com a fan preta, com a RGB, tem aqui com a fan branca e tem ele aqui sem RGB, tá? Lembrando que o estoque é limitado aqui no Brasil desse CPU Cooler da Iovibo. Agora, pessoal, vamos começar os testes em jogos. Vou testar aqui para vocês algo em torno de 8 jogos. Vou utilizar uma RX 6800 XT. Os jogos vão ser testados em Full HD, qualidade gráfica baixa, ok? Porque a gente quer ver o desempenho do processador. E o 2697V3, por fazer um lock, vou deixar o lock boost ativo. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui os testes em jogos. E agora vamos começar aqui os comparativos em jogos, pessoal. O primeiro jogo que eu vou testar para vocês é o COD Warzone 2.0 em Full HD, gráfico no baixo e o campo de visão aqui em 120. Também quero alertar vocês aqui que os 3 processadores aqui desse comparativo estão trabalhando em quad-chain nas memórias DDR4, tá? São 4 pentes de 8 GB. Em relação ao resultado, o 2697V3 com lock boost a 3.6 fez aqui uma média de 94 FPS, já o 2680V4 fez 83 FPS e o 2690V4 fez 92 FPS. Aqui no caso, o 2697 ganhou por pouco do 2690V4, ele consome um pouco a mais por conta do unlock, mas na minha opinião já é algo muito positivo, porque é um processador que vai ter o mesmo nível do 2690, porém custando 3 vezes a menos do que o 2690V4. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês, pessoal, vai ser o CS2 em Full HD com os gráficos aqui no baixo. E o resultado foi o seguinte aqui desse comparativo: 2697V3 fez aqui uma média de 204 FPS, já o 2680V4 fez 182 FPS e o 2690V4 fez aqui 203 FPS. Novamente, ficou parecido aqui o 2697 e o 2690V4, ficou com um desempenho bem parelho. Obviamente que o 2697 consumindo ali um pouco a mais, em média ele consome 20 watts a mais do que o 2690V4, mas repito novamente, ele custa aí 3 vezes a menos o preço, enquanto que ele custa 100 reais, né? Basicamente, o 2690 fica ali na média de 270 reais com o imposto.
E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês, pessoal, é o Cyberpunk 2077. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, gráfico no baixo com uma coisa ou outra ali no médio. E nesse aqui o 2697 V3 me surpreendeu. Ele fez aqui uma média de 123 FPS, já o 2680 fez 115 e o 2690 V4 fez 115, ou seja, teve empate técnico do 2680 e o 2690. Só que obviamente tem o seu contra, né, o 2697 V3 consumindo ali em média 120 watts, já o 2690 consumindo em média ali 90 watts, né? Então a gente pode ver aí que teve uma diferencinha ali um pouquinho maior de consumo ali na casa dos seus 30 watts a mais para o 2697 V3. Porém, nesse jogo aqui a gente pode ver que existe uma diferença de desempenho entre os dois processadores. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o Forza Horizon 5. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, com os gráficos no baixo e algumas coisas no médio. Nesse jogo aqui, o 2697 V3 fez uma média de 164 FPS, já o 2680 V4 fez 156 e o 2690 V4 fez 166 FPS. Aqui no caso, o 2690 V4 levou um pouquinho a mais de vantagem, tá? O consumo aqui do 2690 V4 ficou na média de 80 watts e o consumo do 2697 ficou na média de 100 watts, ou seja, a diferença aqui de 20 watts de um para o outro. Mas novamente eu ressalto, já acho que é a terceira vez que eu falo aqui para vocês, existe a diferença de preço. O preço do 2697 V3 é muito mais barato do que o 2690 V4. Obviamente que esse valor pode mudar daqui a um tempo, a gente não sabe, mas atualmente aqui o 2697 ele custa mais barato. E o próximo jogo do comparativo vai ser o God of War. Vamos testar aqui para vocês em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Nesse jogo, o 2697 V3 fez aqui uma média de 127 FPS, já o 2680 V4 fez 118 FPS e o 2690 V4 fez 124 FPS. Novamente aqui o 2697 ele vai consumir um pouco a mais, geralmente ele consome, igual eu falei para vocês, 20 watts de diferença para o 2690 V4. Desempenho aqui ficou também parecido, tá? 3 FPS a mais para o 2697. Já o 2680 V4, se vocês observarem aqui em todos os jogos que a gente testou, ele sempre fica atrás dos dois, tá? Ele é o mais fraco aqui, por conta do seu clock também ser um pouco mais baixo, ok? Por isso que ele consegue entregar um pouco menos de FPS do que o 2697 V3 e o 2690 V4. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui para vocês vai ser o Horizon Zero Dawn. Vamos testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Nesse jogo aqui foi o jogo que a gente teve um maior equilíbrio, porque é um jogo que eu observei aqui que puxou muito da placa de vídeo. Então o desempenho aqui vai ficar equilibrado entre os três processadores. 2697 V3 fez 203 FPS, 2680 V4 fez 199, o 2690 V4 fez 201. Novamente o 2697 disparado ali em relação a consumo, ele vai consumir mais porque a gente fez um lock, ele sempre fica trabalhando no seu boost ali quando você estiver jogando, quando você estiver estressando, a 3.6 GHz. Mas o curioso, essa temperatura não é tão diferente do 2690 V4 que está em estoque. A temperatura fica bem semelhante ali utilizando um cooler de 4 heat pipes. Aqui no caso eu estava utilizando o Redragon Tier, que é um CPU cooler muito bacana. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui para vocês vai ser o Resident Evil 4 Remake. Vamos testar aqui para vocês em Full HD com os gráficos no baixo, só que eu deixei muita coisa ali ligada, tá? Mas enfim, o 2697 V3 ele conseguiu entregar uma média de 152 FPS, o 2680 V4 fez 140 FPS e o 2690 V4 fez a mesma média do 2697 V3, que é de 152 FPS. Teve a diferença novamente ali de consumo por conta do unlock boost do V3, mas o desempenho dos dois aqui se saiu muito bem, em vista que o 2680 V4 entregou 12 FPS a menos, né? Então os dois processadores entregaram um desempenho muito bacana, mas lembrando que o 2680 V4 também é um ótimo processador que também entrega um bom desempenho. E para a gente finalizar, o último jogo que eu vou testar para vocês vai ser o Spider-Man Remaster. Vou testar em Full HD com os gráficos no baixo, somente a profundidade de campo que está no alto. Nesse jogo aqui, o 2697 V3 fez 124 FPS, já o 2680 V4 fez 112 e o 2690 V4 fez 119. Nesse caso aqui, o 2697 acabou ganhando dos dois, apesar novamente que ele consome um pouco a mais por conta do Unlock Boost. Mas eu mostrei para vocês aí que é um CPU que custa muito barato,
preço de 2680V4, ele entrega mais desempenho, obviamente com a ressalva que ele vai consumir um pouco mais, porém esse consumo um pouco a mais, na minha opinião, valeria, tá pessoal? Porque ele custa muito barato e ele entrega um excelente desempenho, e se você quer utilizar para trabalho, para jogos, ele vai ser sensacional, até porque ele tem um clock bem alto com um lock boost de 3.6 GHz. E esse aí foram os testes do 2697V3, fiquei muito surpreso, gostei demais do seu desempenho. É um CPU que na minha opinião vale a pena demais, principalmente se você queria pegar o 2690V4 e tá achando ele caro, sem dúvidas esse aqui vai substituir com maestria o 2690V4. Obviamente que tem o seu contra, né, dele consumir um pouquinho mais, mas eu desconsidero esse consumo aí um pouco a mais, não vai ser tão diferente assim na sua conta de energia, tá? Então na minha opinião vale a pena. Compensa demais vocês pegarem esse processador, caso você queira substituir o 2690V4. Também existe uma outra opção que eu vou trazer para vocês em breve, comparativo. Já tem vídeo dele no canal, você pode olhar aí, tá? Já tem vários vídeos do 2690V3, mas eu vou trazer para vocês um comparativo contra o 2690V4 também. Porque esse aqui, ele trabalha até 3.5, ele tem 12 núcleos e 24 threads, e esse aqui ele tem um desempenho bem parecido com o 2690V4 também, ok? E ele custa mais barato, com imposto ele deve sair aqui na média de R$ 78, R$ 80 reais, tá? Então vale a pena também pegar o 2690V3. Agora se você quer pegar um com 14 núcleos, aí esse aqui vai ser uma ótima opção sem dúvidas para vocês. Em relação à placa-mãe, vai pegar uma placa-mãe básica dessa aqui, procure esse tipo de cooler low profile. Vou deixar para vocês na descrição esse aqui da Adegrass, também vou deixar para vocês aqui da Yovibo. Esse aqui você encontra vídeo no canal, é um CPU cooler que abaixa 20 graus no VRM da placa, por conta da ventoinha, né, que sopra o ar gelado em cima. Então isso com certeza vai dar uma longevidade maior para a placa-mãe, principalmente a X99H, que já é uma placa-mãe por natureza que suporta até o 2690V4, então a gente pode colocar para vocês aí o 2697V3 também no meio. Mas eu recomendo assim vocês pegarem esse tipo de cooler para ajudar mais na temperatura da placa-mãe. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você não participa do grupo de promoção no Telegram ou no WhatsApp, links na descrição. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.